Olá, gostaria de tratar com vocês ou apresentar algumas considerações sobre a profissão do economista. É um prazer estar falando aí diretamente para vocês interessados, provavelmente em realizar o vestibular e entrar para o nosso curso. A profissão de economista, né, e o registro profissional de economia está vinculado ao Conselho Regional de Economia, Corecon, e ao Conselho Federal de Economia, COFECON, e esta é uma profissão regulamentada já pela Lei Federal 1411 de 1951, assim como pelo Decreto 31.794 de 1952, ou seja, é uma profissão antiga do ponto de vista de Brasil, né? O que um economista faz, né? Na verdade, a profissão de economista está presente no nosso dia a dia e as atividades exercida por um profissional de economia certamente abrange ações realizadas também por outros graduações, mas nenhuma é tão ampla quanto o profissional de economia. Nós podemos citar, do ponto de vista amplo, que o economista pode realizar atividades, por exemplo, como perícias judiciais e extrajudiciais, ou seja, do ponto de vista de perito. Um economista pode fazer a avaliação para fixação de valor de um bem a partir aí de aplicações de critérios técnicos e claramente envolvendo, inclusive, parcerias com outros agentes, né, ou com outras profissões. O economista pode fazer parte de arbitramentos, ou seja, solução de litígios relativos a direitos patrimoniais. O economista pode realizar auditorias do ponto de vista geral de empresas como um todo, né? Planejamento, projeções, análises econômicos, financeiras, estudos, esse é um ponto importante, né? Estudos, análises e pareceres pertinente à macro e microeconomia. Quando a gente fala de contexto macro, o termo já diz, é de um ambiente um tanto quanto mais amplo, enquanto microeconomia a gente está pensando no agente ou numa empresa especificamente. Nesse contexto estão envolvidos aspectos relacionados à oferta e demanda de um bem, o que com certeza na sequência vai definir a precificação de qualquer produto. Do ponto de vista macro, estão envolvidos, por exemplo, política econômica, atividades e trabalhos relacionados a desenvolvimento e crescimento econômico e social. E num contexto muito geral, o economista vai estar extremamente apto para elaborar conjunturas, avaliar tendências, identificar variações sazonais, ciclos e flutuações de preços de produtos, de demandas e assim por diante. Ou seja, a gente poderia detalhar as atividades de um economista num contexto muito amplo e de atividades muito diversas. E esse é o lado importante, esse é o lado interessante, e eu, como economista, certamente apoio aí a definição de vocês de caminhar para este curso e para este aprendizado. Nós poderíamos fazer esse detalhamento, então, citando, por exemplo, atividades relacionadas à assessoria, consultoria, pesquisa econômico-financeira. Poderíamos falar que um economista pode realizar estudos de mercado e de viabilidade econômica. Isso é importante tanto para qualquer abertura de negócio, quanto também para definições de políticas e claramente avaliar o andamento de toda e qualquer atividade. Sem estudo de mercado e sem uma avaliação econômico-financeira, identificar as possibilidades de retornos e claramente os riscos envolvidos, fica muito difícil para tomada de qualquer uma decisão, né? De qualquer uma decisão. Podemos falar nesse contexto também que o economista está apto para análise e elaboração de cenários econômicos, planejamento estratégicos nas áreas social, econômica e financeira, ambiental, inclusive em parcerias com outros profissionais relacionados a essas questões ambientais. Portanto, citamos também estudos e análises do mercado financeiro, de capitais e de derivativos, ou seja, trabalhar com bolsas de mercados e futuros. Estudos de viabilidade de mercado relacionado à economia da tecnologia, do conhecimento e da informação. Por que não falar da cultura e do turismo?
analisar a produção e informações estatísticas de análise econômico-financeira, tanto do ponto de vista macro como índices de preços. Eu mesmo sou um profissional que atua bastante relacionado com índices de preços, em especial relacionados ao mercado ou à cadeia do agronegócio propriamente dito, né? O economista vai colaborar no planejamento, na formulação, na implementação, no acompanhamento e avaliação econômico-financeira de políticas tributárias e finanças públicas, esse no contexto macro, assessoria, consultoria, formulação e análise de implementação de política econômico, fiscal, monetária, cambial e de crédito. E esses são aspectos extremamente atuais, né, do ponto de vista de Brasil. Planejamento, formulação, implementação, acompanhamento e avaliação de planos, programas, projetos de natureza econômico-financeira, avaliação patrimonial e econômico-financeira de empresas, avaliação econômica de bens intangíveis, né? Hoje as empresas valem muito mais pelos bens intangíveis deles, pela marca, pelo contexto de atualização, do que necessariamente pela venda de bens e serviços propriamente dito. Enfim, análises financeiras e de investimentos como um todo, elaboração de orçamentos públicos e privados, avaliação de seus resultados, auditoria e fiscalização de natureza econômico-financeira, formulação, análise e implementação de estratégias empresariais e concorrenciais, economias e finanças internacionais, relações econômicas internacionais, aduanas e comércio exterior, certificação de rendas de pessoas físicas e jurídicas e consultorias em finanças pessoais. Esse é um campo também extremamente atualizado, considerando todo um regime previdenciário que o Brasil alterou recentemente. Regulação de serviços públicos e defesa da concorrência, e aí nós podemos citar o CAD no contexto brasileiro, né? Estudos e cálculos públicos e de defesa da concorrência, cálculos atuariais no âmbito previdenciário e de seguros também, e assim por diante. Gente, vejam que o campo de atuação de um economista é extremamente amplo, tanto do ponto de vista privado, de atuações em empresas privadas, quanto em atuações em empresas do setor público. Eu acho que o grande ponto que vem em questão para ser economista você precisa saber bastante e muito bem de história, e assim como de matemática e de modelagem matemática como um todo, econometria e assim por diante. Tá? Então, finanças, matemática financeira, matemática para economistas, econometria, estatísticas e claramente todo um contexto de história, sem deixar de lado as teorias macroeconômicas e microeconômicas, são atividades e são estudos essenciais para qualquer profissional de economia. Garanto que vocês vão se dar muito bem numa escolha do curso de economia, e claramente falando aqui da Exalc, do campo Luiz de Queiroz em Piracicaba, vocês também vão se dar muito bem. Nós temos profissionais das diferentes áreas, e nós temos possibilidades de estágios e relações com empresas também de diferentes áreas. Aguardamos vocês, contamos com vocês, e claramente, se precisar, estamos aqui. Eu sou Lucílio Alves, professor do Departamento de Economia, Administração e Sociologia aqui da Exalc. Um grande abraço a todos.